Nós estamos recebendo aqui, nesta edição, o Altair Stoffela, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Têxteis aqui de Brusque e da região, nosso Sintrafit vizinho aqui, e também o Dr. Márcio Silveira, que é assessor jurídico ali do Sintrafit. O convite aí para o Stoffela e para o Dr. Márcio foi para semana passada, se eu não me engano, eu recebi umas mensagens de algumas pessoas. Seu Valdomiro, quando é que vocês vão convidar o pessoal do Sintrafit aí para a gente tirar umas dúvidas, como é que está a questão daqueles pagamentos, das ações relacionadas às empresas, como a Bittner, por exemplo, que teve empresas aí que acabaram decretando aí a falência, acabaram entrando no processo de recuperação, e o Sintrafit está na dianteira aí para fazer esse intermédio entre a empresa, né, o que restou aí da massa falida das empresas, no caso aqui falando da Bittner, e também dos trabalhadores que fizeram parte por muitos anos, né? Eu não trabalhei na Bittner, nem na Schlesser, mas conheço muitas pessoas que trabalharam nessas empresas, né, que tiveram aí o seu auge e que hoje ficam apenas a lembrança, né, no caso de muitas pessoas que eu ouço falar até com saudosismo bom, assim, né, dos momentos em que passaram nessas empresas, né? E diante disso, eu convidei então o Dr. Márcio e o Altair Stoffela aqui para falar sobre esse assunto, né? E claro, outros assuntos que a gente aborda aí sobre o trabalho do Sintrafit também. Deixa eu começar aí com o Stoffela. Tudo certo, Stoffela? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade, Valdomiro, Anderson, Amanda, Matheus, Felipe. É um prazer estar aqui e levar aos nossos associados, ex-associados e trabalhadores que tiveram ao longo de suas vidas lá na Bittner, né? Como outros assuntos mais aí que eu também quero relatar aqui sobre a programação do Sintrafit para agora, que antecede a nossa database. Eu vou pedir pro Stoffela vir um pouquinho mais para cá, Stoffela. Pode ficar, doutor Márcio, só para a câmera poder enquadrar vocês dois juntos aí, que aí fica melhor, né, Felipe? Aí o nosso estúdio acaba sendo um pouco pequeno, mas pra gente poder, para não ficar nenhum de fora da câmera. Doutor Márcio, como é que tá? Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Damota, Anderson, Amanda, Matheus, Felipe e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Tudo bem, estamos aqui para esclarecer as dúvidas que o nosso associado tem em relação ao processo da Bittner, né? E como é que está esse processo, doutor? Bom, o processo da Bittner, para vocês terem uma ideia, eu avalio como sendo o maior processo da história da nossa cidade, né? Ali a Bittner deixou uma grande dívida, mais de 200 milhões em dívidas. Evidentemente que nem todos os credores vão receber, mas assim, o nosso foco é a questão dos trabalhistas, dos empregados, dos ex-empregados que ficaram lá. Então é preciso que seja dito o seguinte: é um processo que é muito complexo realmente, né? Mas não justifica esses anos de tramitação. Para vocês terem uma ideia, a Bittner, ela pediu recuperação judicial em 2011, ela faliu em 2016 e até hoje ainda a gente não conseguiu concluir esse processo, né? Muito por culpa da grande quantidade de credores, da organização toda que tem que ser feita num processo desse. E houveram também alguns problemas no judiciário, que teve problema relacionado a juiz, mas enfim. O que aconteceu agora do ano passado para cá, a justiça, ela reorganizou essa parte de falências. Então ela criou varas específicas em Santa Catarina só para tratar de ações de falência. Então hoje em Santa Catarina nós temos três varas especializadas. A nossa vara é a de Jaraguá do Sul. Então todos esses processos eles foram destinados para Jaraguá do Sul, né? E lá tem um juiz especializado só para tratar das falências. Rapidamente assim, para explicar para vocês, então assim, a lei ela traz classes de credores que devem ser privilegiados em relação ao pagamento. Então os trabalhadores eles estão em duas classes diferentes: a classe trabalhista extraconcursal e a classe trabalhista concursal. A classe trabalhista extraconcursal, que são aqueles trabalhadores que ficaram até o final, que trabalharam do período de 2011 até 2016, esses receberam os valores. Então, esses já foram todos quitados. O nosso problema está relacionado aos trabalhadores da classe trabalhista concursal,
que é aquele pessoal que saiu em 2011. Esses, infelizmente, até agora não receberam. E assim, o que está acontecendo? Nós estamos com um problema para vender 2 imóveis que ainda não foram vendidos. A justiça, esse novo juiz aí, o doutor Uziel, né, ele assumiu o processo com o objetivo de impulsionar a tramitação dele para que logo isso seja vendido. Porém, a venda, vocês todos sabem, é feita através de leilão e a gente depende de aparecer interessados em comprar. Sim. Exatamente. Né? Acredita-se que esse ano o novo leilão vai ser designado e com o resultado da venda, então, todo o resultado da venda vai ser destinado para pagar esses trabalhadores trabalhistas concursais. O senhor falou que nem todos os credores vão receber. Quem, por exemplo, desse que não receberia, e por que não? Não recebe porque não vai ter dinheiro. Entendi. A falência, na verdade, o que é a falência? A falência é a morte da empresa. Sim. Né? Apura-se todas as dívidas que ela deixou e vende-se tudo que ela tinha. Né? E o resultado da venda, muitas vezes, não contempla todos os credores. Inclusive, pode não contemplar os trabalhistas. Também. Nós estamos falando de quantos trabalhadores esperando por esse valor? Nós estamos falando em torno de 1.130. 1.130. Isso no total? Não, dessa classe trabalhista, só que não recebeu. Porque se somar com a extra, seria em torno de... Tens um número aproximado? A extra foi era mais ou menos esse número de pessoas também. É porque repete muito, tem muita gente que sai e vem, então repete e acaba repetindo. Né? É preciso que seja dito também o seguinte: esses trabalhadores do extra, muitos deles também têm no concursal. Porque eles começaram, por exemplo, aquele que começou em 1990 e saiu em 2016, ele tem crédito para receber aqui antes de 2011 e ele tem crédito para receber de 2011 a 2016. É claro que o crédito grande dele, ele já recebeu, que foi aqui da parte final, mas ele tem sempre uma beiradinha lá no 2011. Então, por isso é que tem 1.132, né? Que a Bitner, no final, ela tinha 450 empregados. Esse leilão que deve acontecer será para vender 2 imóveis, né? A venda de 2 imóveis, né? Onde ficam esses imóveis? Qual é a média de valor desses imóveis? Então, isso aí é que é a grande polêmica, porque esses imóveis, eles foram avaliados lá em 2017 e já foram objeto de leilão, só que nos leilões anteriores não houve interessados. Um deles aqui está avaliado de 36 milhões. E fica onde esse imóvel? No Osto, em Guabiruba, é uma grande área de terra e também tem uma bateia ainda. Bateia, lá onde é que era a Bitner? Mas não é na sede ali, né? Era um terreno. A Bitner era uma empresa próximo que ela tinha muitos imóveis. Não só aqui em Brusque, né? Não. Ela tinha também alguns imóveis e tal. Mas a grande parte era Brusque, Guabiruba e Botuverá. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de terras que a Bitner deixou, ela era maior que o município de Balneário Camboriú. Olha só. Muita terra, mas assim, nós estamos falando aí de milhões de metros quadrados. Agora, claro, tudo tem seu valor, né? Mas uns valem mais, outros valem menos, então essa é a situação. E tu falas desses 2 apenas, tem outros? Ou só... É porque os outros foram todos vendidos. Todos? Sim. Esses vários? Sim. Só tem esses 2 aí, né? Só tem esses 2 aqui que ainda estão pendentes de venda, né? E aí a expectativa é que nesse próximo leilão vocês possam vender para pagar os outros trabalhadores. Exatamente. Esse leilão é em breve? Esse leilão não está marcado ainda. Eu espero que seja em breve, né? O novo juiz aí, como eu falei, ele assumiu com o objetivo de agilizar as coisas, né? É ele que determina quando que vai ser, de que forma que vai ser. Exatamente. Ô, Stoffela, como é que tem sido para o sindicato lidar com... Porque eu imagino, o sindicato tem feito o que pode dentro das suas possibilidades, intermediando e correndo atrás, mas eu imagino que quem tem o valor para receber, e eu já tive familiar que teve situação assim de graças a Deus, conseguiu receber assim de empresa que acabou fechando as portas, mas eu imagino que vem uma pressão do trabalhador para o sindicato, né? A todo momento, como é que é? Vai sair ou não vai sair? Como é que tem sido para vocês essa cobrança por parte do trabalhador? Bem, Valdomiro, como o Dr. Márcio já frisou, a gente trabalha tudo em cima da decisão judicial. Sim. Né? Não se pode pregar nada além disso. E o papel do Sintrafit, no longo da história, não é pregar alguma coisa que não possa
que não esteja do nosso alcance. Então tudo isso o trabalhador acaba, o credor acaba entendendo, porque a gente mostra a realidade, né? Sempre mostrou, né? E chega aqueles mais exaltados que ameaça fazer manifesto, né? Vamos trazer a imprensa, mas isso tudo a gente vai contornando de acordo com o que está, que a lei nos propõe ali na hora da justificativa. Então, claro que quem vem para fazer uma pergunta dessa e tem um crédito para receber, ele nem sempre sai satisfeito com a tua resposta, mas a resposta sempre de qualquer diretor do sindicato e do departamento jurídico é em cima de como está a tramitação do processo. Ô doutor, e além desse caso, eu imagino que esse da Bitner aí seja o de maior envergadura, né? Existem outros semelhantes ou não se tem nada assim que está em tramitação e que o sindicato esteja à frente? Vamos puxar também, não acredito que sejam, né, vocês, mas faz tempo isso da fábrica Renault. Também foi parecido? Da fábrica Renault foi parecido, só que ali nós tivemos sucesso em pagar todo mundo. Conseguiu todo mundo receber. A Renault, ela também, assim como a Bita, também tinha duas classes, o pessoal que ficou até o fim e o da recuperação judicial, ali todos receberam, né? Nós temos um caso ainda que é emblemático, que é da Schlesser, né? Nós temos um imóvel para ser vendido, aquele imóvel da associação. Então, dependemos da venda daquele imóvel para concluir o pagamento do pessoal da Schlesser. Falências seriam essa. Tem a questão da Favo Malhas, né? Que é uma recuperação judicial, onde o pessoal está aguardando. Mas a Favo é uma situação um pouco diferente, porque começou agora e ainda a gente não tem assim muita pressão, porque o pessoal está entendendo que começou agora. Então, a grande, realmente assim, a grande celeuma é a questão da Bitner e também da Schlesser, por conta de que a Schlesser não conseguiu vender o imóvel. Mas assim, só complementando o que o Stoffela falou, a gente no dia a dia, todas essas informações a gente presta pro associado, né? Eles sabem exatamente tudo que está acontecendo e a gente sempre procura informar a realidade atual. Muitas vezes a gente tem uma expectativa e é por isso que o pessoal agora no começo desse ano voltou a nos procurar, porque nós tínhamos realmente uma expectativa de que o pagamento seria feito esse ano, e logo no começo do ano, mas essa expectativa ela não se confirmou por conta dos problemas que o processo teve, né? Então, veja bem, para poder ter dinheiro tem que vender o imóvel. Se a gente não consegue vender, né? Quando eu digo a gente, eu estou falando a justiça, né? Porque a nossa função não é de vender, é a justiça que vende, né? Então assim, para poder pagar o pessoal tem que vender, e para poder vender tem que ter comprador. Então essa é a nossa dificuldade. Veja que não é tanto o problema jurídico. O problema jurídico já foi concluído. Todos sabem o valor que tem para receber, todos sabem o que o nome está lá, tá à espera, né? O grande fato assim que impera é essa questão de vender, de fazer o dinheiro para poder pagar o pessoal. Até, doutor, essa base do valor da venda desses imóveis, como é que ela é feita para determinar o valor que tem que ser vendido? Que nem o senhor falou que tem um terreno aí que pode valer mais de 30 milhões. Como é que funciona essa base para ter o valor? Como é que funciona? Assim, a lei de falências, ela prevê a avaliação do imóvel. E depois os leilões, eles começam a serem feitos por percentual. Então, num primeiro momento, aceita-se até 50% do valor da avaliação, né? Não tendo comprador, é marcado um novo leilão com 25%. Não tendo comprador, é marcado outro leilão por um outro percentual. E ainda a lei prevê o seguinte, que no final de tudo, não havendo interessados na compra, se faz um leilão por qualquer preço. E é esse o perigo que a gente não quer, porque nós não queremos vender isso aqui por qualquer preço. Então nós estamos atentos a isso aí, né? Por exemplo, já teve um imóvel ali que foi vendido, que era um imóvel de um certo valor, né? E foi vendido por 6 milhões, mas mesmo assim não foi possível aceitar
por conta de que era um preço ainda inferior ao que a gente esperava que fosse feito, né? Esses valores são sempre pagos à vista, a pessoa que compra, ou tem alguma situação de negociações também? Não, o leilão, ele tem as suas regras, né? Então, quando é feito, quando é publicado o edital, no edital já vem as regras de pagamento. Normalmente, isso varia de leilão para leilão, mas normalmente um imóvel até R$1 milhão, ele pode ser pago em 12 vezes. Acima disso, em 36. 25% de entrada e o saldo em 36. E isso aqui é uma outra coisa que precisa ser dita, porque tipo assim, vamos ver, a gente está na esperança de que seja marcado o leilão para logo, vamos dizer que seja para até na metade do ano, muito bem, mas também não garantimos que, havendo o leilão, vai haver o pagamento, porque o leilão pode ser a prazo e a gente teria que esperar entrar todo esse dinheiro para poder pagar o pessoal. Me corrija se eu estiver errado, mas esse último imóvel que está à venda, pro leilão, tudo, ele está desde a falência da empresa, desde 2016? Sim. E por qual motivo os senhores acham que ele ainda tem esse entrave para algum comprador adquiri-lo? Isso aí são vários fatores, né? Mas assim, o principal deles é a falta de interesse comercial, né? Quem não é um imóvel, esses são imóveis de floresta, né? O bairro Osto é lá no interior, da Guabiruba, né? Então a questão geográfica pode influenciar? Pode influenciar, com certeza, né? Mas tem também assim, eles têm o seu valor, porque hoje se fala muito em reserva, né? Crédito carbono, então vai aparecer pessoas interessadas, porque isso aí tem o seu valor, né? E esses compradores são aqui da região ou tem gente que é um pouco mais de longe também? Como é que é essa... Os imóveis que foram comprados são pessoas da nossa região. Então tem esse perfil aqui da região? Sim, da região. Santa Catarina. Então fica aí para você que tem aí crédito ainda com relação a Bittner, que tem, como trouxe o Dr. Márcio, também o Stoffella, aguardar agora os próximos passos desses imóveis aí que precisam ser vendidos. E importante reforçar que o sindicato não tenho certeza disso, até porque a gente conhece o trabalho, de esconder nada de ninguém. Se não veio uma notícia ainda decisiva, é porque realmente a coisa ainda não avançou nesse sentido. Mas qualquer dúvida aí dá para entrar em contato aí com o sindicato para tirar essas dúvidas em relação a esse tema aí, já que eu me coloco no lugar de quem tem o valor para receber, né? E depois de anos e anos trabalhando e você acabar ficando na mão aí, ou pelo menos ter que esperar, e eu acredito que tem pessoas que até não estão mais entre nós, que acabaram não conseguindo ver a cor do dinheiro, né? Infelizmente tem pessoas que já faleceram. Bom, e nesse caso de pessoas falecidas, né, aí a gente paga então para os herdeiros. Sim. Aí os herdeiros recebem, né? Os herdeiros recebem. Ô, Stoffella, mudando de assunto... Só rapidinho, só para saber essa questão dos leilões ainda, se vai ter alguma oferta em breve, essa questão do Chilestre também. O senhor falou rapidamente ali, mas a gente sabe que a área da Chilestre é uma área um pouco mais nobre do que essas da Bittner, né? Alguma oferta de leilão para próximos tempos assim ou não? Não, a Chilestre é uma situação que não está mais num processo. A Chilestre é um terreno que nos pertence aos dois sindicatos, o Sintrafit e o do mestre contra mestre, né? Então, os dois sindicatos estão administrando a venda desse imóvel. Então, quer dizer, hoje está em imobiliárias. Pode ser uma venda direta. Pode ser uma venda direta para nós, a gente está à disposição. Temos recebido pessoas interessadas em saber como é que funciona, preço e tal, mas concretamente não temos nada. E ali, por conta daquele riacho que tem ali, não pode se mexer muito, né? Uma época parece que estava esse entrave aí. Me parece que agora a legislação mudou. E ali é uma situação que está urbanizada, né? Uhum. Então, não seria esse o problema. Antigamente era, né? Antigamente, sim. E... Pode contar dessa. Em relação a essas pouco mais de 1.000 pessoas que precisam receber do valor da Bittner ali, tem uma média de valor que, por exemplo, um vai receber 10 mil, outro 20 mil? Cada um tem o seu valor, né? Nós temos pessoas que têm, vamos lá, 70 mil e tem pessoas que têm R$500. Sim. Então, isso varia muito por conta do tempo de serviço de cada uma delas, né? Uhum. Como eu falei, o trabalho jurídico, ele já foi todo feito, né? Então, a gente já está tudo pronto. A gente só está aguardando o desfecho da venda desses imóveis aí, né? Uhum. Uma outra informação que eu posso passar, o valor ali, só para vocês terem uma ideia, na época era 15 milhões esse crédito, né? Então, se for pegar aí 15 milhões e dividir por 1.000 e pouco, deve dar, eu não fiz essa conta, mas deve dar em média 10 mil, 15 mil para cada um, né? Mas tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né?